Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo sistematizado no canal Espiritismo e Vida, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, autoria de Emmanuel. Nós temos hoje a, o capítulo 7 e vou colocá-lo aqui na nossa tela para que possamos lê-lo juntos, pois não é um capítulo muito grande. Temos aqui a primeira edição, né, do livro. Melhorar para progredir é o sétimo capítulo e aquele que nós teremos hoje para o nosso estudo sistematizado. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. São palavras de Jesus quando nos fala da parábola dos talentos. Texto de Mateus 25:15. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas, segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada de ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Um texto belíssimo, né, de Emmanuel, de uma imensa profundidade, porque é preciso que nós nos melhoremos se queremos progredir, né? Então, nós vemos que o benfeitor espiritual nos coloca a questão de termos muito claro para nós esta noção de evolução. E parece muito simples, né, para nós espíritas, a adoção dessa ideia. Mas nós percebemos que em muitas vertentes espirituais, espiritualistas, essa noção não existe. Por exemplo, nós falamos de evolucionismo biológico, né? Então, até isso é questionado por algumas vertentes espiritualistas. Não é a nossa questão hoje, obviamente, mas para dizer que no catolicismo, no protestantismo e em outras correntes espiritualistas, nós vemos essa ideia de futuro fixo, né? Então, nós vamos desencarnar, vamos morrer, e teremos ou céu, ou inferno, ou purgatório, seja lá o que for, e acabou.
né? A nossa história acaba aí. Na verdade, a doutrina espírita vai nos mostrar que a nossa história está muito longe de acabar aí, porque nós reencarnamos para progredir, vivemos para progredir, desencarnamos para continuar progredindo e retornamos para seguir em frente ainda uma vez mais. Então, as noções de reencarnação, a noção de progresso constante é algo muito próprio da doutrina espírita. Nós não vemos isto em outras vertentes. E Emmanuel vai nos dizer de uma maneira muito bela que os recursos e a abundância de nosso Pai estão presentes o tempo todo no universo, nos favorecendo, nos auxiliando, nos dando todas as possibilidades de progresso, de crescimento e de melhoria. Mas nós precisamos ter condições de recolher estes benefícios. Emmanuel usa essa imagem muito bonita, né, do rio que traz a água cristalina e boa, mas você pega a quantidade que é capaz, segundo o teu recipiente. Alguns terão, né, a palma da mão, outros terão uma caneca, outros terão um balde. Então, cada um de nós, segundo a melhoria que fizer em si mesmo, poderá recolher mais e mais da providência divina. E aí nós entendemos por que Jesus diz: a quem mais tem, mais será dado, né? E aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Porque quanto mais nós melhoramos, quanto mais nós nos aperfeiçoamos, mais nós podemos recolher das bênçãos divinas, né? Então, Emmanuel usa a parábola dos talentos como referência e essa parábola é belíssima porque nós espíritas já compreendemos muito bem que ela faz referência a estes talentos da vida. E para nós, os talentos da vida são de uma significação muito maior, porque nós vemos o próprio fato de existir, de ter um corpo, é uma concessão, né, um talento que nos é dado pelo Senhor, porque reencarnar exige trabalho, esforço. Nós sabemos, lendo, né, as obras espíritas, no capítulo de Missionários da Luz, por exemplo, nós sabemos muito bem que reencarnar exige muitas vezes uma longa e difícil planificação, um trabalho árduo de preparação, onde temos sempre o risco de que algo possa dar errado. Nós sabemos que um corpo saudável, ter família, capacidade de aprender, tudo na vida são concessões e bênçãos do amor divino. Então, amigos, nós vemos que a doutrina nos abre a compreensão para todos esses talentos, o tempo, a saúde, a família, os amigos, um cérebro capaz de nos permitir o aprendizado. Todas essas riquezas que nós temos, né, são possibilidades de melhoria pessoal. Se usarmos adequadamente para nos melhorarmos, nós progredimos, nós avançamos. E é muito bonito esse aspecto na doutrina espírita. É muito, muito bonito, fundamental mesmo. Quando nós compreendemos que somos criaturas eternas, isto é maravilhoso. Somos criaturas eternas e somos perfectíveis. Ninguém ficará para sempre na condição que está. Todos podemos melhorar. Isto é uma notícia que temos que dar a todos os seres humanos. Ninguém veio a este mundo para reproduzir
as tendências do passado. Ninguém veio a este mundo para continuar sendo o que tem sido ao longo dos séculos. Nós viemos para crescer, para melhorar, para progredir. E este progresso, ele se faz ao longo das encarnações. Emmanuel nos diz no livro O Consolador que devemos avançar, né, na sabedoria intelectual e na sabedoria espiritual, na moralidade. Devemos desenvolver as asas da inteligência e do amor. E nós compreendemos que uma vida é muito pouco para isso, né? Nós não temos como passar da nossa canequinha para um balde, como usamos a imagem agora há pouco, em uma encarnação. É muito raro. Tanto que algumas vertentes, né, como o catolicismo, vão utilizar as noções da graça divina para falar de mudanças radicais que ocorrem numa vida só, como a de Paulo de Tarso, por exemplo, a de Maria de Magdala, que numa mesma encarnação passam da condição de equívoco, de erro, ao trabalho missionário e o trabalho no bem. Na verdade, nós sabemos que isto não é assim, né? São almas que já estão preparadas, que estão, mas que, vivendo as agruras de um mundo material como o nosso, muitas vezes podem se desviar e se equivocar por algum tempo. Paulo de Tarso foi um caso, mas como explicar uma mudança tão drástica, né? A igreja vai usar a noção de graça divina. Na verdade, seria muito injusto tudo isso, porque alguns recebem essa graça e outros não. A doutrina resolveu esse dilema secular da Igreja Católica, que vem desde Santo Agostinho, lá em 400 depois de Cristo, quando vai escrever os livros que darão origem a essa noção, baseado também em alguns escritos de Paulo de Tarso. Então, nós vemos que a doutrina resolve essa situação. Não existe graça divina no sentido de uma concessão especial, que privilegia alguns e desfavorece outros. Todos somos chamados ao progresso. Todos somos chamados a avançar, a crescer, a melhorar, a nos transformarmos, a evoluirmos. E todos estamos destinados a sermos o que Jesus é. Então, é uma ideia, uma imagem muito poderosa, porque nós não somos seres estagnados. Não existe para nós espíritas essa noção de que somos o que somos e acabou. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, Allan Kardec nos chama a atenção para o fato de que o progresso é constante, infinito. E nós temos o hábito de dizer nos nossos estudos que Deus não nos criaria eternos se não tivesse criatividade para preencher essa eternidade. Deus não nos criaria para a eternidade se não tivesse o que nos oferecer nessa eternidade, né? Porque aquela imagem do céu católico ou protestante ou muçulmano, né? Um céu estático, parado no tempo, no qual você não, né, não faz mais nada, não existe para nós, né? O trabalho é constante, o progresso é constante. Deus preenche a eternidade, Deus é criativo. Nós temos infinitos níveis, infinitas escolas. O progresso é interminável. Então, nós vemos que nesse capítulo 17, Allan Kardec vai nos dar a famosa frase, né, definindo o verdadeiro espírita como aquele que faz esforços para ser
hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que é hoje. Ou seja, basicamente, o espírita é alguém comprometido constantemente com a melhoria de si mesmo. Não existe para nós esse negócio de dizer, ah, eu sou assim e acabou, né? Não tenho mais nada para fazer, eu sou assim. Na verdade, isso não existe, né? Nós somos, na concepção espírita, seres em progresso constante. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Como hoje eu tenho que ter, né? Se eu olho para o meu passado, eu tenho que ter a capacidade de dizer, poxa, eu avancei, né? Eu melhorei. E nós podemos fazer essa avaliação nos mais diferentes aspectos da nossa vida, né? Nós podemos olhar, por exemplo, as nossas relações familiares, os nossos amigos, a nossa relação conosco mesmos. Por exemplo, você na juventude tinha certos medos, certas inseguranças. Já foi capaz de superar isto? Melhorou nesse aspecto? Nós trazemos todos dificuldades, problemas, angústias, situações não resolvidas, influência do nosso passado. Como estamos lidando com tudo isso? Estamos sabendo melhorar? Estamos sabendo avançar? Tudo isso para nós espíritas é importante. Nós não podemos ser seres acomodados. Não existe para nós espíritas comodismo, vida estagnada, descomprometimento. O espírita é alguém engajado, é alguém que quer melhorar. E ele faz esse esforço porque ele entende o propósito da existência. Nós não viemos aqui para passar férias. Nós não viemos aqui para repetir o passado. Nós viemos para melhorar, né? Então, Emmanuel é de uma grande precisão nesse capítulo, nós o recolocamos, né? Se nós queremos progredir, a necessidade aqui é que nós comecemos a nos melhorarmos a nós mesmos, né? E é muito bonito que ele diz: melhorar para progredir, eis a senha da evolução. E nós temos, né? Ele diz: não te percas desse modo na lamentação indébita. Olha que bonito, uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta alcançar. Se a meta é o progresso, se a meta é a nossa evolução, uma hora perdida, né? Ele diz uma hora anulada, quer dizer, aquela hora nós anulamos no cômputo da nossa vida. Ela não conta mais, porque ela foi anulada, ela foi eliminada como uma possibilidade de crescimento pela queixa. Mas nós poderíamos colocar, né, a hora anulada pela tristeza, a hora anulada pela inquietação, a hora anulada pela raiva. Tudo isto poderia ser colocado porque todos estes sentimentos, emoções, anulam o tempo que nós temos para o nosso enriquecimento pessoal. Muitos de nós, né, temos que ter essa noção muito clara, porque compete a nós a capacidade de aumentar a nossa possibilidade de receber os recursos divinos. Porque na parábola dos talentos, um recebe 5, o outro 3, o outro um, né? Porque cada um recebe segundo as suas capacidades. O benfeitor, na verdade, ele nos diz, né, que a alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos que se dispõem à jornada de ascensão. Quer dizer, Deus não impede nada
para ninguém. Todos nós podemos ter acesso à abundância do amor divino, à grandeza de Deus, né, à perfeição do universo e à glória divina, como ele diz. Mas as dádivas do Criador só podem ser transferidas àquele que tem capacidade para recebê-las. E é aí que entra o segredo do que nos diz a doutrina, porque a melhoria pessoal é a nossa capacidade aumentada. Nós vamos nos tornando aos poucos aptos a receber da abundância divina. Então, melhorar-se, crescer, é o segredo, né? Isto é fantástico, porque quando você olha para as pessoas hoje, é, vejamos nos relacionamentos, as pessoas querem encontrar alguém que as ame e aceite. Bom, todos nós queremos alguém que nos ame e que nos aceite. Mas não é isso. A pessoa quer alguém que a ame como ela é, que a aceite como ela é, sem exigir nenhuma mudança. Ah, você tem que gostar de mim do jeito que eu sou, né? Mas você é colérico, você precisa melhorar. Não, 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 eu sou assim, né? E a doutrina nos diz: não, 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 você não é assim, você escolheu ficar assim. Então, nos relacionamentos, nós devemos, se somos espíritas, dizer ao parceiro, ao amigo, ao colega: me ajude a melhorar, me dê dicas. Se você vê que eu estou fazendo algo que não deveria, me fale. E é aí que o casal passa a crescer juntos, né? Passam a melhorar-se, passam a progredir, porque nós não precisamos ficar fazendo, né, tabelinhas e para atormentar o amigo, a amiga, o parceiro, a parceira. Mas na convivência fraterna e benevolente de cada dia, nós devemos dizer ao outro: olha, isso que você está fazendo não está legal. E o outro, se está comprometido com a melhoria, deve dizer: mas você tem razão, eu estou realmente errando nesse aspecto e vou procurar melhorar. Então veja como isso muda a dinâmica da vida humana, como isso muda a realidade da vida humana. Nós percebemos que se fôssemos capazes de educar o ser humano para esta realidade da melhoria pessoal constante, nós estaríamos num mundo muito melhor, muito melhor. Então, não, para nós espíritas não existe isso. Essa conversa de você tem que me aceitar do jeito que eu sou, não, porque nem nós mesmos devemos nos aceitar do jeito que nós somos. Não quero dizer com isso que nós devemos viver atormentados, não é isso. É nos criticando, nos sentindo e a pior das criaturas, não é isso, né? Não é isso. Mas aceitar-se no sentido de reconhecer os próprios defeitos, aceitar-se no sentido de reconhecer as próprias misérias, aceitar-se no sentido de aceitar que tem que melhorar. Porque nós precisamos entender que viemos a este mundo para avançar. Qual é o propósito, meus irmãos, da nossa vida nesse mundo? Fazer dinheiro? Ter poder? Que poder? É, uma veinha que estoura na cabeça, acabou o nosso poder. Isso tudo é ilusão. É uma ilusão tola e infantil que nós temos durante muito tempo. Então, a doutrina está nos dizendo: você recebeu um corpo, você recebeu uma oportunidade, você recebeu os recursos que precisa para crescer, para melhorar, para se transformar, para avançar.
E nós conhecemos, né? Poderíamos dar aqui uma interpretação, porque falamos do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Allan Kardec fala dos bons espíritas e do homem de bem. Os dois são a mesma coisa, nos diz o codificador. E ele tem razão. Mas o espírita é alguém que trabalha, diz ele no texto, para que o espírito predomine sobre a matéria, para que a alma consiga sobrepor-se ao corpo e, neste processo, libertar-se dos ciclos das encarnações, do ciclo das encarnações. Vejamos como isto é profundo. Nós estamos nascendo porque precisamos de depuração, precisamos aprender. E é por isto mesmo que a doutrina espírita tem essa paixão por livros, pelo estudo. Eu me lembro quando era um garoto, comecei no espiritismo muito cedo, né? Almas velhas e com muitos erros começam cedo, né? E mesmo assim cometem erros. E eu lembro que no, no início ali, né, da adolescência, eu não via muita razão nos estudos. E quando eu li Nosso Lar, né, quando eu comecei a estudar, por exemplo, a ler o caminho, o livro A Caminho da Luz, eu vi aquele monte, né, de Emmanuel comentando aquele monte de história, de eventos, de momentos da história humana. Eu falei, nossa, o que que é tudo isso? E aí eu comecei, né, a dar valor nas aulas de história da escola, né, no antigo ginásio, né, da quinta à oitava série. E tive a sorte de ter um professor que era excelente, né, na sétima, oitava séries e aproveitei muito aquilo, porque eu comecei a entender que a vida humana tinha um lado espiritual e mesmo a nossa história tinha um lado espiritual. Então, quando você lê sobre a Revolução Francesa, sobre a história do Egito, né, e você lê Emmanuel, você diz, nossa, né, então tem um outro aspecto dessa história que não está nos livros de história. E nesse momento eu comecei realmente a ter uma paixão pelo estudo, pela leitura, porque a doutrina me havia mostrado que não era só falar do passado, né? Estava em questão ali a nossa evolução, o nosso caminho de crescimento ao longo dos séculos. E isto é muito bonito. Nós somos criaturas, meus irmãos, trazendo conosco uma longa bagagem, né? Um longo caminho de aquisições, de lutas, de sofrimentos, de conquistas, de perdas, mas tudo isso é sempre aprendizado. E neste processo nós vamos adquirindo a capacidade de melhoria pessoal. O espírita é alguém que tem compromisso com a sua própria melhoria. Nós não podemos passar por este mundo fazendo de conta. Nós não podemos passar por este mundo querendo enganar. Nós temos que trabalhar muito, estudar muito, nos dedicarmos muito, porque o trabalho é o trabalho de melhoria pessoal para que possamos progredir, né? Para que possamos avançar, conquistar novas etapas no nosso crescimento. Emmanuel diz, numa das suas mensagens, num certo momento, ele diz: não pensem que para nós espíritos, só porque estamos na vida espiritual, os enigmas acabaram, que já temos a solução e as respostas para tudo, né? Então, olha que bonito. Não,
eles, num nível diferente, eles estão preocupados com outras questões, com outros problemas, com outros enigmas do universo, ou com aqueles ainda que temos aqui e que não encontramos solução. Então, a vida é este infinito de trabalho, de progresso, de evolução. É belíssimo isto, né? Não há nada dessa coisa estática. A criatura criada por Deus é perfectível. Ela vai melhorar sempre, ela vai crescer sempre. E nós, quando entendemos isto, nós começamos a trabalhar para criar as possibilidades de acessarmos os recursos divinos. Uma pessoa que aprende a matemática do primário está habilitada a aprender aquela da sequência. Aquela que aprende, né, do ciclo básico pode ir depois para a universidade e o conhecimento vai se acumulando, assim também as nossas virtudes morais. Cada conquista, né, no quesito moral, vai se integrando na nossa personalidade, passando a fazer parte daquilo que nós somos, né? Cada conquista arduamente obtida se integra na nossa personalidade. Por exemplo, paciência, perseverança, fé, esperança, bondade. Cada uma dessas conquistas, uma vez integrada, permanece conosco para sempre. Esta é a beleza da evolução. Isto é maravilhoso, porque isto justifica todo o esforço, toda a luta que fazemos, toda, todo o sofrimento da vida humana, porque tudo é aquisição, tudo é progresso, tudo é evolução. E a doutrina é ainda consoladora no aspecto de que nos diz: nós não regredimos, podemos estacionar. Mas uma alma que alcançou um certo patamar de compreensão e de evolução, alcançou. Não tem como retornar. É simples, né? Você sabe ler, né? Então, é, eu viro para você e falo: olha, não leia o que eu vou te mostrar, né? E te mostro e falo: não leia. Não tem como não ler. Você sabe ler, então você lê Allan Kardec. É o que eu estou mostrando, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem como não ler. Você sabe ler, você já aprendeu a ler. Não tem como desaprender a ler. E a nossa evolução é assim, né? Cada aquisição se integra e vai conosco, né, no nosso perispírito, para ser transferido à nova roupa que vamos vestir numa próxima encarnação. Pode ser um conhecimento que nós não usaremos, né? Quando falamos de conhecimento técnico, científico, filosófico. Mas as virtudes estarão sempre conosco. Se você desenvolveu a bondade, você será sempre bom. Se você desenvolveu a compaixão, ela estará com você sempre. E o conhecimento, né? Você pode ter sido médico numa encarnação e na outra vai nascer num contexto completamente diferente, né? Você pode até não recuperar aquilo, mas o potencial dele está em você. Você pode aprender outras coisas com muita facilidade porque já desenvolveu aquele. Então é muito belo essa concepção, é muito bela essa concepção que tem a doutrina do nosso destino e do nosso processo evolutivo, né? Como Emmanuel utiliza a parábola dos talentos, nós gostaríamos de partilhar com vocês uma versão um pouco diferente desta parábola. Por exemplo, nós sempre nós às vezes nos surpreendemos, né, com a dureza do Senhor da parábola,
porque ele dá um talento para um deles e é muito duro com ele na exigência, né? Manda jogá-lo na geena, né? No sofrimento, e nos impressiona isto, né? Mas nós poderíamos dar uma interpretação a esta parábola que nos mostra o porquê do pai, do senhor da parábola ser assim tão exigente. Vamos supor que os 5 talentos que o primeiro recebeu fossem de prata, que os 3 talentos que o segundo recebeu fossem de cobre. Contrário, 5 talentos seriam de cobre, os 3 talentos de prata e o único talento do terceiro em ouro. Então, nós poderíamos pensar que talento de ouro é este? O talento de ouro, meus irmãos, é o conhecimento espírita cristão. Esse é o talento em ouro, que vale ouro para a nossa evolução espiritual. Então, nós vemos que nós recebemos com este conhecimento uma oportunidade concreta de melhoria pessoal. Porque há pessoas nesse planeta, muitas, que sequer acordaram para a necessidade de que precisam ser melhores. Muitos dizendo: eu sou assim, nasci assim, alguém me fez assim, eu vou morrer assim. Então, com o conhecimento espírita, nos vem a possibilidade de compreender que nós somos criaturas com muitas necessidades, com um passado, com muitos erros, mas também com muitas possibilidades, e que não viemos para descansar, não viemos para repetir o passado. De que serve nascer? Para repetir o passado, para fazermos aquilo que já fizemos em 2, 3, 4 encarnações, ou mais. Então, esse talento em ouro, nós não podemos enterrar. Ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser multiplicado, porque a compreensão que a doutrina espírita nos dá, ela é única. Não existe hoje na Terra, meus amigos, nenhum conhecimento espiritual da grandeza, da perfeição lógica, da coerência que nós encontramos na doutrina espírita. Não há. É um conhecimento extremamente articulado que nos mostra a vida nas suas múltiplas dimensões, material, espiritual, e em cada uma delas, né, as suas subdivisões, porque no plano espiritual nós vemos, né, nas obras de André Luiz, a variedade de situações que podem existir. Nós compreendemos que somos responsáveis de nós mesmos. Nós compreendemos que não podemos nos eximir do compromisso de nossa própria melhoria, porque respondemos pelos nossos atos, pelas consequências do que fazemos, e respondemos diante de Deus pelas oportunidades que valorizamos ou que deixamos passar sem aproveitar para progredir. Então, é de uma grandeza maravilhosa tudo isso.
Nós podemos crescer, nós devemos crescer. Onde na humanidade nós temos uma noção tão clara? Muitas religiões vão nos dizer é preciso ser bom, fazer a caridade, mas por quê? Por que não fazer o mal? Então a doutrina nos explica que nós vamos melhorando, que cada melhoria é uma etapa de crescimento, de progresso, e que este vai conosco para a eternidade, porque o progresso é infinito. Então, nós vamos entendendo que quanto mais nos empenharmos, quanto mais cedo começarmos, a felicidade para nós virá, né, muito mais rápido. Porque a felicidade nada mais é do que desenvolvermos estas asas que nos permitirão, né, a asa da sabedoria e do amor, que nos permitirão o voo para novas etapas de crescimento, não para um céu estático, né, onde ficaremos contemplando o Criador. Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho, disse o Senhor. De onde tiramos a ideia de um céu estático? Então, o progresso é infinito. E quanto mais nos empenharmos, toda a conquista, toda a melhoria, todo o esforço se integra em nós. Vejamos que a capacidade de se esforçar é uma capacidade, é uma competência. A capacidade de perseverar nos nossos objetivos de melhoria e crescimento, de estudo, de transformação, de trabalho, tudo isto, meus amigos, vai se incorporando e vai ficando conosco. Nós não perdemos todo esforço. Então, nós entendemos por que fazer esforços, por que crescer, por que melhorar, porque isto é conquista, fica conosco, não se perde. Né? Que razões nós damos hoje para uma pessoa ir para a escola, por exemplo? Para que aprender? Né? Ele pode dizer: para que aprender? Né? Porque aprender é melhorar a si mesmo, é transformar-se na melhor versão de si mesmo. E você não pode pensar que está fazendo isso para uma vida, mas para a eternidade. Que ser você quer ser daqui 500 anos? Nós espíritas temos que pensar nisso. Né? Nossos irmãos também deveriam pensar nisso, mas eles às vezes não sabem, ainda não entenderam isso. Então, nós vamos vendo que nós estamos com um olhar muito longe. Nós temos que olhar para os próximos 1000 anos. Que vida eu quero fazer para mim, para aqueles que estão comigo, para os próximos 1000 anos? Depende do que eu estou fazendo agora. Então, olha como tudo isso redimensiona a vida humana, como isto enriquece a vida humana, como isto enobrece a vida humana. Tudo é importante, cada trabalho, cada etapa, cada crescimento, cada momento da nossa existência é um momento de crescimento e de evolução. Então, queridos amigos, que nós possamos, né, refletir com muito carinho sobre esta realidade do progresso, que não se faz de maneira uniforme. Nós não progredimos intelectualmente e moralmente, né, com a mesma velocidade, como nos diz a lei do progresso no Livro dos Espíritos. Às vezes avançamos mais num aspecto, menos no outro e vice-versa. Mas no longo termo nós vamos crescendo e obtendo o crescimento, né, nesses dois aspectos, como duas asas que um dia nos tirarão
das misérias e sofrimentos deste mundo, né? Nos permitindo o voo. E é bonito porque os anjos são representados com asas, né? E esta deve ser a razão, né? São criaturas na visão espírita, não que foram criadas assim, privilegiadas, sem terem feito qualquer esforço, mas são, na verdade, na visão espírita, seres que conquistaram, né, que desenvolveram estas asas do amor e da sabedoria, que por ora nós estamos trabalhando, né, para desenvolver. Mas é muito bonito porque todo esforço vale, por mínimo que seja. Qualquer esforço de melhoria que nós fazemos para aprender algo, para aperfeiçoar algo, para melhorarmos a nós mesmos, tudo fica, tudo permanece, tudo se incorpora no nosso patrimônio de experiências. Então, queridos amigos, nós agradecemos o carinho, a presença daqueles que estão agora, né, ao vivo conosco e os que estarão nos ouvindo em outros momentos. Que o Senhor nos abençoe a todos, né, que nós possamos continuar o nosso esforço de crescimento, de melhoria, para a eternidade. Muito obrigado. Na semana que vem teremos um outro amigo, um outro colaborador que estará com vocês para o capítulo 8. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos proteja sempre. Um abraço, e até a semana que vem.